Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bora DCcast, o seu podcast onde falamos sobre ciência de dados, inteligência artificial aplicada aos negócios. No episódio de hoje, teremos tendências do futuro em crédito e inteligência preditiva. E para isso, temos conosco a Sara Pereira, cientista de dados na Capgemini, e Carlos Santos, manager de ciência de dados na Neurotech. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença e, por favor, se apresentem. Bom, eu sou Sara, sou cientista de dados na Capgemini e atualmente eu estou muito feliz de estar participando aqui do podcast e estar trazendo informações e aprendendo com todos vocês aqui. Boa, sou o Carlos, né? Estou muito feliz de estar com vocês, né? Cientista de dados durante um bom tempo e agora gerente na Neurotech e mais uma vez feliz em participar dessa mesa tão bacana. Pessoal, vamos deixar um pouquinho mais relaxado o ambiente e, por favor, vou perguntar uma curiosidade de vocês. Uma curiosidade. Eu posso começar com uma curiosidade para a gente ficar tranquilo. Uma curiosidade, eu tenho só apenas 1,72 de altura. Mas eu sou jogador de basquete. Bom, não profissional, né? Eu jogo em uma liga aqui no Recife. Mas essa é uma grande curiosidade. Quando eu digo a alguém que eu conheço no trabalho, por exemplo, remoto, eu digo, eu jogo basquete. E aí a galera, tu deve ser alto. Não, eu sou armador. E por aí me defendo. Agora com vocês. Bom, eu sou uma jogadora de The Sims há uns mais de 10 anos. Pra quem conhece, The Sims é um jogo de simulação, que é um pouco antigo, mas eu jogo desde criança. Então, The Sims pra mim é minha vida. Então, curiosidade, eu também gosto desse lado de jogos de simulação também. Olha aí. Indo nessa linha de jogos, eu tentei ser jogador de futebol profissional, né? Mas chegou um momento que o treinador disse, tem duas opções, ou estuda ou procura outro clube. Eu disse, vou estudar. Perfeito. Agora, começaremos com a jornada do crédito. E tendo sempre o cliente no centro. Nesse sentido, Sara, queria começar te perguntando como funcionou, como você vê essa evolução do crédito nos últimos anos dentro do mercado. Perfeito. Eu acho que hoje em dia a gente está vendo uma revolução, né? Eu diria que é a quarta revolução industrial, que é quando a gente tem um contexto ali da inteligência artificial em diversos setores, tanto economia, financeiro, às vezes até político, enfim, e da educação. A gente está vendo ali uma mudança não só nos paradigmas sociais, mas culturais. Então, eu diria que na jornada de crédito, a gente vai ver, querendo ou não, essa transformação. Tem uma obra muito boa que é de Zygmunt Bauman, que é um livro chamado Modernidade Líquida, que ele fala que a sociedade ele vai se modificando conforme as tendências que vão surgindo. Então, eu diria que essas características, elas estão ali e surgem naturalmente, faz parte dessas mudanças. Então, eu acho que essa liquidez existe e faz parte das mudanças sociais. Então, eu vejo a inteligência artificial já presente em diversos contextos, eu acho que não tem mais volta. Acredito que faz sim parte, vai fazer parte por muito tempo. Então, na jornada de crédito, há um tempo atrás, né, a pessoa avaliava o histórico e o score, por exemplo. Hoje a gente consegue avaliar os diversos dados psicométricos, que são, por exemplo, padrões que a gente consegue observar. Por exemplo, será que esse cliente ele tem uma tendência a gastar muito? Será que ele é mais conservador em termos de investimento? Como é que ele age nesse sentido financeiro, né? Então, acho que a gente vem acompanhando, por exemplo, não só essas características emocionais desse cliente, mas também no ambiente digital. Então, eu diria que não só essa questão emocional, mas a personalização está surgindo e vem aí para ficar mesmo. Sim, perfeito. Excelente análise. Agora, você mencionou algo sobre o comportamento do cliente, né? Porque nessa tendência de crescimento e essas mudanças dentro daquela evolução, a evolução vem sendo executada pelas empresas. Mas, realmente, quem movimenta tudo esse mercado é o centro e o cliente. Isso. Então, além do que você mencionou, quais comportamentos dos clientes vem moldando ultimamente esse mercado de crédito? Então, né, eu sou geração Z. Então, o que a gente gosta? A gente gosta de algo personalizado. Sim. Então, eu acho que a personalização, ela já é um ponto que vem aí para ficar. E entender, por exemplo, a gente vive num mundo completamente digital. Então, a digitalização, ela tá aí e já é um fato. Não tem como voltar atrás mais. Então, por exemplo, desde quando a gente é novinho, a gente vê, por exemplo, a personalização de gostos ou de filmes, por exemplo, Netflix. Então,
quando a gente cresce que vai no quesito financeiro, a gente quer algo parecido, a gente quer algo similar. Então, a gente quer entender as características da gente para obter uma personalização pra gente. Sim. Então, a gente tem ali diversas formas de investimento, por exemplo, enfim, de cuidar dos gastos, mas a gente quer ali algo personalizado. Então, entender que você não é só um número, você é ali a Sara, por exemplo, e que você quer algo para você. Então, eu diria que a personalização ela é um fato já e algo que vem para ficar mesmo. E esse cenário digital, ele ajudou muito esse fator, tá? No passado, precisava se coletar várias informações de forma manual do indivíduo. Hoje, não. Você consegue extrair pegando apenas um código que é o CPF. A partir do CPF, eu consigo extrair todas as informações possíveis que estão disponíveis daquele indivíduo. Fica muito mais rápido, muito mais simples essa concessão ou análise de crédito. Isso. Total. E ao mesmo tempo que se o cliente ele peça por rapidez, personalização, ao mesmo tempo, como lidamos com essa personalização? E o Carlos acabou de mencionar, CPF. Para muitas pessoas em casa seria, uau, peraí, CPF? Eu não quero dar meu CPF, né? Então, como que lidamos com a personalização que procuramos e, ao mesmo tempo, lidar com segurança? Isso. Eu acho que a gente está num mundo, assim... Eu não sei se o termo correto é tacocracia, que é tudo muito imediato. Então, o que acontece? A gente fica querendo as coisas muito rápido e a gente é bombardeado de informações. Ao mesmo tempo, a gente repassa muita informação. Então, eu acho que tem que ter uma noção de ética mesmo, moral nesse sentido das empresas. Não só das empresas com os clientes, mas os clientes de entenderem o que está acontecendo. E aí vem a questão da transparência. Né? Como é que meus dados estão sendo tratados? De onde estão vindo esses dados? Como é que esses dados estão sendo manipulados? E por quem? E como eles vão ser entregues? Eu acho que vem toda essa etapa da transparência e da segurança, né? Em todo esse ciclo. Eu acho muito importante isso. Sim. Então, falamos sobre personalização, segurança e, ao mesmo tempo, você mencionou que todo mundo quer rapidez, todo mundo quer personalização, todo mundo já é engajado nas redes sociais, mas temos, e isso aí quero perguntar para os dois, mas temos muita massa de pessoas que estão na periferia e acabam sendo invisíveis ao crédito, né? Como lidar com isso? Como lidar com essas pessoas que ainda são invisíveis ao crédito? Como as empresas tentam concorrer, porque no final das contas, os juros estão altos, mas ainda assim o crédito não parou. O crédito continua a evoluir aos poucos, melhorando os índices, e temos uma massa gigante de pessoas que são invisíveis ao crédito. Então, todo mundo vai brigar por trazer essas pessoas, ainda que seja por microcréditos. Mas microcrédito com uma massa grande vai ser um diferencial competitivo para as empresas. Então, como lidamos com esses invisíveis ao crédito? Boa. Isso é um cenário, um desafio muito grande, né? Nós temos ferramentas como, por exemplo, os birôs, sejam negativos e positivos, que vão pegar apenas um núcleo de consumidores. Mas, realmente, quem não é bancarizado, quem está nos rincões do país que não tem esse hábito? Então, os dados alternativos vêm muito para suprir com isso, tá? Então, sim, as informações que hoje estão disponíveis, que muitas vezes não se dá tanto valor, pode trazer um insight positivo para algumas pessoas. Exemplo, regiões, análises demográficas. Então, você ter alguns indicadores, por exemplo, do IBGE ou de outras fontes, pode ajudar bastante a você conseguir trazer características desse público. E muitas vezes também as informações digitais, né? Nós deixamos muitas pegadas digitais. Hoje em dia, apesar de você não ser uma pessoa ativa no mercado, você é uma pessoa que se comunica, você é uma pessoa que interage. Então, saber os canais certos para pegar essas informações é crucial para você ter dados complementares que podem trazer um pouco de luz sobre esse público. Sim, perfeito. Algum comentário, Sara? Não, eu concordo perfeitamente com o que ele falou. Beleza. Agora, a gente... Primeiro, né, tínhamos os primeiros modelos, nem eram modelos primeiro, as primeiras regras de crédito para poder dar concessão e tal. E depois, com os modelos já de estatísticos, de machine learning depois, a gente começou a acelerar o crédito. Começou a acelerar, começou a dar, quanto demorava um analista em dar o crédito, em conceder, ou nem conceder, em avaliar um crédito. E com esses modelos, a rapidez veio.
e cada vez mais se personaliza, vai no teu aplicativo, você consegue agora fazer uma simulação e tal, mas isso vai, Sara, o relacionamento humano, até onde continua sendo essencial num cenário de análise de crédito? Bom, eu diria que é fundamental porque a gente não pode confiar 100% numa máquina. Por exemplo, vai analisar um cliente que ele tem as características humanas, ele é humano, então tem que ser analisado por um humano. A gente está ali vendo modelos de IA que eles são probabilísticos. Então, eles não têm a noção da emoção, da empatia. Então, aí vem a questão da empatia nesse contexto. Porque não adianta só a gente avaliar, por exemplo, com base no seu histórico, eu vou conceder uma venda, ou então, enfim, de como você vai tratar esse cliente. Mas de entender todo o contexto que está envolvendo ele. E aí vem a questão dos dados psicométricos, de entender como é que ele funciona, como que funciona a mente humana. Então, é aquela coisa, né? Tem até aquele medo, por exemplo, as inteligências artificiais vão acabar destruindo o mundo e tal. Tem até uma brincadeira em relação a isso. Mas, assim, é muito difícil a gente dizer dessa forma, assim, tão crua, que vai acabar dessa forma, quando a gente está vendo ali que eles são dados com base em vieses vindos de seres humanos. E os humanos que estão ali criando aqueles modelos, que estão analisando aqueles dados, que estão inserindo aqueles dados de determinadas formas, de determinados tratamentos naqueles modelos. Então, a gente pegar, por exemplo, dizer, seres humanos não são mais importantes, não faz sentido. A gente está ali como um contexto como um todo. Então, a inteligência artificial, a tecnologia, ela vem como uma ferramenta. Ela não vem, por exemplo, para substituir pessoas. Ela vem para ajudar. Obviamente, alguns cenários eles vão se modificando, as situações vão mudando, né? Os empregos, os relacionamentos. Mas é algo inevitável, é algo que de fato faz parte. E como eu falei, né? Faz parte da quarta revolução industrial, faz parte dessa realidade que a gente está inserido. Então, a gente não pode simplesmente descartar o relacionamento humano da discussão, quando ele basicamente é ali central. A inteligência artificial, ela vem como uma ferramenta, mas não como um substituto, por exemplo. Ela está ali para ajudar. Perfeito. É apenas mais um item, né, de todo o processo decisório. Então, Sim. você falou muito bem que é uma ferramenta, um dos itens, mas tem todos os outros componentes. O principal componente é o componente humano, que vai chancelar aquilo ali, ver se faz sentido realmente do ponto de vista do contexto que está aquela operação. Sim. Então, ela vai ser uma ferramenta muito útil, mas ela não pode ser realmente a única decisora, não. Algo que eu tenho visto muito no desenvolvimento de modelos de crédito é o arroz com feijão, né? Bora ver a quantidade de atraso, dias de atraso nos primeiros 3 meses, último mês, últimos 3 meses, últimos 6 meses, e assim, variáveis que normalmente utilizamos. E muitas vezes um time quer sofisticar as variáveis, faz engenharia de features e tal, mas, olha, se alguém se atrasa, já quebra as pernas da pessoa. Então, digamos que uma pessoa tem 7 dias de atraso. Perdoamos até 7 dias de atraso? O que fazemos? Depois, até 10 dias de atraso? O que fazemos? Porque se você tem 7 dias de atraso, o negócio pode dizer, até 7 dias de atraso, não contabilize para esse cliente. Mas eu não posso zerar também esses 7 dias, porque tem uma pessoa que tem 0 dias de atraso mesmo. Então, como trabalhar depois com as políticas de crédito? Que aí eu deveria dizer, olha, se uma pessoa tem até 7 dias de atraso, por exemplo, eu preciso entender o que tem por trás. Porque não é a mesma coisa alguém que está passando por uma dificuldade, mas ele com certeza quer pagar porque ele tem um histórico, ele tem uma mentalidade de querer crescer dentro do sistema financeiro. Então, como eu determino se esse pequeno traspé é simplesmente algo temporal no lugar de ser algo estrutural, né? Então, a gente quando modela também tem que ter essa noção, essa sensitividade, e seria traduzido em essa humanidade, né? Uhum. Deveríamos ter isso em mente. Ou deveríamos também estar muito do lado do negócio, como mencionávamos anteriormente. O cara de ciência de dados, ele tem que saber do negócio, ele tem que entender o negócio, ele tem que estar por dentro das regras, ou não somente qual o dataset, a partir daí vou modelar e tal. Não, tem que saber as regras do negócio, as nuances, como o negócio trata em diferentes situações. Então, essa é uma dica aí para o pessoal que vem modelando análise de crédito, beleza? E agora vou partir
com licença, vou partir para a revolução dos dados e da IA com Carlos. Carlos, como a inteligência preditiva vem transformando os modelos de concessão e gestão do crédito? Boa. A gente fizer um recorte aí do passado, né? Tínhamos uma fichinha cadastral que o indivíduo preenchia a informação. Começou-se com modelos simples de estatística, uma regressão, porque era o que computacionalmente era mais simples ser feito. E com o passar do tempo, a parte digital, né, o mundo se tornou cada vez mais digital, então os dados ficaram mais acessíveis. E aí pôde-se trabalhar modelos mais robustos. Uhum. E esses modelos robustos deram permissão para que a gente conseguisse ter tempos melhores de resposta, qualidade melhor nas soluções. Porém, eu acredito que, além disso, existe a questão de duas vertentes. Existe uma vertente da técnica, né? Quais são os algoritmos que eu posso utilizar e que a gente avançou bastante. E existe a questão da qualidade dos dados. E o que eu consigo fazer para aquele negócio. Porque muitas vezes você parte pela vertente, tem uma técnica muito boa, conseguimos avançar bastante em algoritmos sofisticados, porém os dados eles não permitem que eu consiga avançar muito com aquele cenário. Né? Eu não tenho nada que seja tão correlacionado para resolver aquele tipo de problema. Então, a questão de crescer com os dados e ter esses dados robustos é um grande desafio hoje. Tá? Eu acho que mais do que o desafio da técnica é o desafio da qualidade dos dados. Esses dados, eu tenho um histórico para ele, eu consigo ter perenidade a nível de futuro, porque um grande problema hoje praticamente virou commodity você fazer uma solução, um modelo. Sim. Você tem várias plataformas que permitem você fazer um modelo. Mas como é que eu vou agora ter os dados de forma qualitativa, ter uma qualidade naqueles dados para que eu consiga desenvolver essa minha técnica da melhor forma possível, né? Sim. E esses dados ele tem um futuro e que eu consiga reproduzir aquele cenário do passado também num futuro próximo. Então, esse é o grande desafio hoje, é o desafio dos dados, que tem sido bem trabalhado por muitas empresas, tá? Sim. Como trabalhar esses dados é que tem sido o grande desafio, o grande foco hoje do mercado. Muito bem. Agora, nesse ponto, nós temos uma metodologia que utilizamos em ciência de dados para qualquer tipo de problema, um estándar, um padrão, o CRISP-DM, né? Que primeiro a gente entende o negócio, depois a gente entende os dados. Nessa parte de entender os dados, muitos cientistas, muitos analistas passam, eles pulam a parte que deveríamos ter no início de qualidade dos dados. Muita gente pula esse início e vai direto e coloca modelos e aí tem um dito que entra lixo, sai lixo. Então, a qualidade dos dados é o primeiro que deveríamos trabalhar nas empresas, nos times de desenvolvimento e tal. Mas, uma vez que eu tenho dados bons, se eu tenho dados bons, quais tecnologias e técnicas estão sendo promissoras para esse tipo de análise? Boa. Hoje em dia, né, se você for para grande parte, né, existem várias técnicas que estão surgindo, vários papers que estão trazendo coisas novas, mas hoje o que está mais difundido, né, no cenário de crédito é o XGBoost. Hoje Sim. nada conseguiu superar, tá? Então, por mais que a gente tenha coisas a mais, a gente não conseguiu superar isso ainda. Porém, a gente usa de alguns artifícios para melhorar as informações. Então, se eu tenho disponível muito dado e eu consigo fazer algumas transformações e o custo está dentro do meu orçamento, por que eu não usar Deep Learning para poder construir variáveis, né, diminuir a quantidade de variáveis, construir uma nova semântica para os dados e poder aplicar o meu XGBoost nele? Então, tudo vai estar atrelado também à condição que eu vou ter, né, de custo do projeto para poder aplicar. Uhum. Então, isso é algo importante. Porém, existe um outro cenário, né? Eu faço isso, eu consigo melhorar a minha condição preditiva, mas eu perco um pouco de explicabilidade do modelo. Sim. E aí você tem que estar muito preocupado com esse trade-off para que realmente eu não... Para o cenário que eu vou fazer, para quem eu estou construindo aquele modelo, ele seja capaz de explicar de uma forma de que os stakeholders aceitem, né? Então, eu posso usar muito SHAP, por exemplo, nos modelos XGBoost para poder trazer um pouco de explicação sobre aquilo. Mas se eu avancei muito no tratamento desses dados, né, usando outras técnicas para poder fazer com que eu tenha um modelo mais potente, eu posso perder um pouco de explicabilidade. Então, hoje o cenário que eu tenho é basicamente esse, tá? Usando muito Deep Learning para poder mudar a dimensão dos dados e construir novas variáveis, diminuindo a quantidade de entradas,
e usar depois um XGBoost para poder ter um modelo qualificado para concessão de crédito. Perfeito. Você mencionou o XGBoost, né? Que ele é o mais robusto que tem se mostrado até o momento dentro das técnicas de machine learning. E ele traz primeiro, que ele está baseado em árvores, só que um árvore mais sofisticado. Ele tem regularização, L1 e L2, e ele traz explicabilidade, que é um ponto muito relevante, porque, lembrando novamente, pessoal, você pode fazer um modelo muito sofisticado com as melhores métricas, mas se você não consegue traduzir para o negócio, você não consegue dizer a alguém, olha, você foi negado por isso, ou você foi aceito por isso, por aquilo, o pessoal do negócio vai te cobrar. E isso você tem que explicar, porque finalmente você tem que dar uma explicação para o cliente, porque o cliente, você tem que fazer esse relacionamento. Se você nega o crédito, você tem que fortalecer esse relacionamento, dizer, olha, você foi negado por tal, mas melhorando nesse ponto aqui, você tem muita chance, em breve, de acessar um crédito. E esse relacionamento procura muito as empresas. Por outra parte, vou colocar aqui uma discussãozinha aqui para fazer. As técnicas tradicionais, uma regressão logística, pode funcionar melhor, inclusive, que uma técnica de ponta, um autoencoder, que o pessoal quer colocar, normalmente, da academia, se bem com esse viés, né, de querer trazer essas técnicas de ponta e querer colocar nas empresas. Primeiro, deveríamos entender que nem toda empresa tem dados bons, nem toda empresa tem uma estrutura de dados, nem toda empresa tem, como a Neurotech, aí os dados alternativos riquíssimos que traz da B3, né? Então, essas técnicas tradicionais ainda funcionam? Ainda são válidas? E muito, e muito. Eu acho que as técnicas tradicionais, elas impulsionam o negócio hoje em dia. A maioria dos modelos que estão em produção são de técnicas tradicionais. Você pega um banco grande, como é que eu vou chegar agora para um grande grupo de acionistas e dizer, ó, tem um modelo aqui que eu não consigo explicar tão bem, mas eu tenho um outro que ele é simples e ele consegue trazer um retorno necessário para vocês. Eles vão no retorno necessário. Então é isso que é feito hoje em dia. E o pessoal do negócio entende muito sobre árvores de decisão. Eles entendem muito. E eles gostam dos árvores de decisão. Quando você diz, olha, eu tenho essas regras aqui, se é sim, e aqui vai novamente se é sim, se é não. Essas regras, eles gostam e eles entendem. Então, se você vai fazer algo melhor, que seja explicável também. Vai ser aceito, mas aí entra aquele lance do trade-off, né? Olha, com isso aqui eu consigo ganhar de tanto e vou reduzir um pouco de eficácia, de eficiência, mas vou conseguir explicar melhor. Então, tudo isso vai estar passando pelo apetite, né, ao risco que você quer correr. Então, sim, de acordo com a sua capacidade de risco, você vai dizer o quanto você vai se expor a um modelo que não é tão eficiente para um modelo que é mais eficiente, mas eu tenho menos explicabilidade. É isso que vai fazer o decisor. vou falar aqui, perguntar para Sara, que ela vem da academia ainda, com todo esse pessoal a Liga de Inteligência Artificial, que vem estudando as últimas técnicas. O pessoal já está começando a entender isso, né? Já. Lá vem trazendo o pessoal da academia é muito técnica, muito, muito mesmo. E isso é sumamente importante, mas também eles estão trazendo essas questões do negócio. Estão entrando nas empresas, conhecendo, sabendo o entorno. Isso, é importante frisar na questão da aplicabilidade, né? Então, a gente tem diversas ferramentas para resolver um problema. A gente tem que resolver ela com eficiência. Porque não adianta a gente ter técnicas mirabolantes, mas ela não ser, por exemplo, eficaz. Ou no próprio contexto da eficiência em si. Porque ela tem que resolver um problema, mas de forma, por exemplo, que gaste menos recursos, dependendo da empresa. A gente não sabe qual contexto. Enfim, e aí temos na academia, né, a questão da própria pesquisa, que é muito forte, né, as federais. E aí, o que acontece? Muitas vezes, questões de mercado, elas são mais abordadas, por exemplo, em empresas juniores. Sim. Então, existe muito essa questão, essa dualidade, mas eu vejo que é algo que está começando a mesclar. Porque a academia e mercado, elas sim devem estar juntas. Eu acho que é algo assim, que o futuro é isso. Então, não adianta a gente querer negar um lado e só focar em outro. Eu acho que é algo que você tem que comunicar os dois. Então, ter essa comunicação, esse entendimento de que você está desenvolvendo algo que deve resolver um problema real,
é a base do seu desenvolvimento. Não só do desenvolvimento do resultado da solução, mas que atinja diversos níveis e consiga, de fato, ser mais aplicável. Então, existem diversos tipos de pesquisa. Tem a pesquisa experimental, a pesquisa teórica, enfim. Mas eu vejo hoje em dia que a gente está conseguindo mesclar mais. Isso é um ponto extremamente positivo. Perfeito. E eu acho que o futuro é isso mesmo. Sim, você mencionou essa função, essa junção da academia com a indústria é o futuro, né? Isso. E é tanto que já foi o futuro lá no passado. Falando em Neurotech, né? Falando em Neurotech, é um projeto que vem da academia. Nos conta um pouquinho mais sobre isso, Carlos? Surgiu de um projeto de pesquisa, né, do Domingos, lá do mestrado, e aí começou aplicando redes neurais. Viu-se que funcionava para tomar decisão de crédito e foi pioneiro utilizando redes neurais. E a grande dificuldade também durante muitos anos primeiro era construir, né, os modelos, depois era colocar esses modelos em produção, e teve toda essa jornada aí de adaptação com as novas técnicas, e ele foi acompanhando, né, a Neurotech foi acompanhando essa jornada aí de evolução, sempre muito próxima da academia, tá? Então, tudo que surgia de novo na academia, a gente testava, como ainda hoje a gente testa. Sim. Então, tem um núcleo que faz essas checagens, faz essas validações, vê o que pode ser aplicado e ganhar escala, porque muitas vezes resolve um problema pontual, mas não consigo escalar para vários problemas em si. Então, é difícil você criar uma esteira de produção se não tiver escalabilidade. E a gente está sempre testando. Esse é o foco, né? Testar o que há de novo e ver se consegue aplicar numa jornada grande aí. Não só isso, mas as empresas grandes, por exemplo, a Google, a Amazon, enfim, empresas grandes, elas têm a próprio financiamento dela para a parte de pesquisa. Então, para o desenvolvimento dela e para o mantimento dela no mercado, e, enfim, elas investem sim em pesquisa, porque é algo que tem que ser mantido também como uma própria revolução, uma própria mudança. Então, para as empresas grandes, elas entendem essa preocupação, não só no questão de mercado, mas a questão de pesquisa em si. Então, por exemplo, muitas conferências grandes, muitos artigos científicos, eles são publicados com base em investimentos dessas empresas grandes. Então, existe essa parte muito forte também ainda. E é algo que vem se replicando para as empresas. Bom, estamos falando de Big Techs, né? Mas as empresas grandes aqui a nível do Brasil também, Banco do Brasil, Nubank, Natura, por exemplo, eles têm sua área, iFood, tem sua área experimental. Neurotech também tem sua área experimental, onde experimentam novas técnicas e bora ver se tem escalabilidade, como você bem mencionou, e vai para dentro da solução, né? Aí, por exemplo, inferência causal, vem se experimentando. Aí tem outras técnicas para o lance de fluxo de caixa, vem se experimentando também. iFood, Nubank, eles conseguem fazer essas ferramentas, essas aplicações, e eles abrem live para mostrar em que estão trabalhando. E isso é muito benéfico, por quê? Porque eles vêm trazendo essas técnicas da academia, das pesquisas, dos artigos científicos, os últimos de tendência, eles aplicam. E isso vem se replicando para a todas as outras empresas mais pequenas. E isso alimenta o ecossistema. E o que eu queria perguntar mesmo era, nesse cenário cada vez mais automatizado, qual seria o papel do cientista de dados? Olha, é cada vez mais complexo. Por quê? Porque você não tem que entender agora só da técnica, né? Quando você está na academia, muitas vezes, você está preocupado em, poxa, como é que eu aprendo aqui tecnicamente isso, né? Como é que eu vou saber o que eu devo fazer aqui, como é toda a teoria por trás. Sim. Mas aí, na prática, você tem que começar a conversar isso com os especialistas do negócio, onde você está aplicando. Então, você tem que ter, além de tudo, a questão da comunicação muito bem afiada e um ouvido muito bem ativo para entender o que é que está se propondo para aquele problema. Porque se você não conseguir fazer esse meio campo, você vai ser um cara muito bom para escrever artigo, mas não vai conseguir resolver os problemas porque você não vai conseguir acertar o que o stakeholder está querendo, né? Então, saber ouvir, conseguir chegar no ponto certo é a grande dificuldade hoje para o cientista de dados, tá? Perfeito. Acredito que modelagem, ela representa uma pequena porcentagem de todo o processo, né? Acho que de 15% a 10% do tempo. Acredito que o resto é só você entendendo a questão que você vai resolver. E aí depois você vai melhorando os seus dados, refinando suas informações que você tem, para aí sim você jogar no modelo, para aí sim você conseguir extrair informações e insights relevantes para resolver esse problema. Então, a parte de modelagem, ela é minoria.
a parte do entendimento do negócio, ela é maioria. Então, não só o entendimento, mas a apuração desses dados, como a gente trata eles, como a gente entende eles, é maioria no processo do cientista de dados. Sim. Lembrando que a ciência de dados tem suas intersecções aí, né? Isso. Ciência da computação, matemática e estatística, e muita gente esquece das tridentes, que é entendimento do negócio. Negócio. E o negócio exige comunicação. E comunicação, pessoal, e aqui também queria ouvir de vocês, comunicação não é aquele extrovertido, aquele que domina tudo. Não, comunicação é, tem uma mensagem, como eu consigo que o receptor entenda a minha mensagem, Isso. né? E esse é um cenário bem difícil porque existem jargões, né, do mercado. Ou seja, o mercado onde está atuando vai ter um jargão próprio. Você Sim. conversar no universo bancário, tem termos que você vai ficar perdido. Você, como cientista de dados, você não vai estar acostumado com aquilo, vai dizer, cara, o que é isso? Né? E aí você precisa estar muito bem antenado com aquele mercado que você vai trabalhar para poder saber, olha, quais são os termos utilizados aqui para que eu consiga fazer com que minha comunicação flua bastante. É aí que vem a questão da empatia, né? Você trazer e conseguir traduzir essas informações para quem está ouvindo. Então, não adianta o cara muito técnico ele usar jargões, por exemplo, de tecnologia para um cara do comercial. Então, tem que haver essa troca, tem que haver essa empatia. Sim. Então, dos dois lados. O cara do comercial saber passar as informações para o cara mais técnico e o cara mais técnico saber passar essas informações para o cara do comercial. Agora, os jargões estamos falando também de conceitos, né? Conceitos, por exemplo, contas a cobrar, contas a pagar, mais ou menos entendendo o negócio. Mas também se você está na Faria Lima, por exemplo, vai ter que aprender os jargões lá do Mensinho. Vai ter que aprender. Pessoal, como alinhar os times de negócios e os dados na criação de soluções preditivas em crédito? Porque, como bem estamos falando, às vezes o pessoal do dado quer ser muito técnico, coloca e isso não é uma crítica, tá? Isso é somente trazendo algo para um reforço. Que você seja muito técnico, que você entenda a técnica, que você faça uma sofisticação do seu código, por exemplo, é muito bom. Que o seu código seja limpo, reprodutível, que todo mundo que venha e olhe e entenda seu código, é perfeito. Mas, por outra parte, o negócio, ele também só quer resultados. E aí, como fazemos essa comunicação? Como no cenário real, essa comunicação, como se alinha? Esse é um dos grandes trabalhos dos gestores, né? É você trazer para o time técnico de que é importante ele ter essa evolução, esse código perfeito, mas também que ele precisa estar bem antenado e comunicando com os demais. E também trazer para o comercial e para os outros times a importância de que, eu preciso também ter um pouco de formalismo aqui, eu não posso ser também de qualquer jeito e vou entregar uma solução. Então, a função do gestor é fundamental para unir esses elos, tá? Não só fazer a liderança do time, mas fazer com que essa comunicação flua de forma a não ter barreiras, quebrar essas barreiras, porque sempre vão existir. Então, um time técnico, ele vai estar preocupado e dizer, cara, eu preciso fazer um melhor modelo. E o outro cara lá da ponta vai dizer, eu preciso atender meu cliente, ele precisa entregar a solução. Não estou querendo saber qual é o melhor modelo, quero um modelo que entregue o que ele está precisando para resolver o problema. Então, a liderança ela tem que estar muito antenada e muito próxima aos dois times para quebrar essas barreiras. Na verdade, o grande objetivo é quebra as barreiras, bota todo mundo para conversar e de forma que não se tenha uma retaguarda armada dizendo, eu estou aqui para me defender, para defender minha posição. Não, está aqui para fazer negócio. Por isso, temos um PO normalmente, né? Um PM para os projetos. E uma coisa que eu via muito lá atrás, 2008, 2010, comecei a trabalhar na indústria. E se hoje eu vejo uma discussão que acontece dentro da empresa, é fichinha, é qualquer coisa. Essas discussões que tinha lá atrás, que eram bem fortes, porque cada time defendia o seu lado. Olha, eu sou da área de logística. Beleza. E eu sou da área de vendas. Então, eu tenho que vender tudo e enfiar a venda. E a área de logística ou distribuição, peraí, eu não consigo distribuir tudo aquilo. E cada um lutava pelo seu. Hoje em dia, se você, dentro da empresa, as áreas não estão amarradas e todos lutando em um só objetivo, a empresa vai perder seu poder competitivo para o mercado, né? Nesse cenário, Carlos,
você mencionou bem que devemos ter nos times, deve ter uma liderança e tal. Normalmente não vai existir isso nos times pequenos, mas nos times medianos e grandes já pode existir. E um caso que eu presenciei, vivenciei e conheço é da Neurotech, que você vai saindo, por exemplo, de cientista de dados e você tem ou uma liderança técnica como especialista, ou você vai para uma liderança já um pouco mais de negócio. Me conta um pouquinho sobre isso. Como é que funciona esse processo? Eu vou contar um pouco da minha trajetória para poder chegar nesse cenário. Perfeito. Aí, tá? Eu entrei como estagiário, tá? Formação em estatística, e comecei aí, na época não se dava o nome de cientista de dados, mas me tornei cientista de dados. Chegou um ponto que eu fui evoluindo na carreira e tinha um momento decisório, né? O que é que você quer seguir? Você quer mais uma parte de liderança técnica, que é aquele cara que vai se aprofundar na parte técnica, ou quer um cara mais de negócio, mais próximo dos times, para poder tirar os impedimentos e também conhecer quais seriam as estratégias para tomar decisão? E aí foi nesse momento que eu disse, não, vou nessa carreira em Y e seguir o lado mais para negócios, e não muito na parte de especialista técnico, me aprofundar tanto nas novas técnicas, nas novas formalidades. Perfeito. Então, existe essa possibilidade dentro da empresa da gente poder seguir qualquer um dos dois caminhos. Sim. E algum exemplo prático daquela sinergia entre a análise quantitativa e a visão do cliente? Vou trazer um cenário interessante. Alguns anos atrás, trabalhando num projeto, a gente tinha uma dificuldade para tomada, concessão de crédito em 2 ambientes, um ambiente digital e um ambiente físico. E aí construímos 2 modelos. Então, ouvimos primeiro o dono do projeto, vamos dizer assim, o cliente, e aí construímos 2 modelos muito bons à época. Colocamos os modelos em produção. E aí, quando fomos na construção, tinha 2 perfis bem diferentes. Tinha um público que tinha um risco de inadimplência muito maior do que o outro. E aí, quando colocamos em produção, estranhamente, a performance de um dos modelos começou a cair. E aí, o que aconteceu? A equipe começou a perceber que aquele público tinha um perfil melhor de ser aprovado e começou a dar dicas para o cliente começar a consumir o outro perfil. E aí começou a aprovar crédito e o risco do cliente começou a aumentar, porque agora eu tinha... O modelo esperava um público com a probabilidade de inadimplência muito menor e estava recebendo um público com risco muito maior e estava sendo aprovado. E aí a gente teve uma conversa com o time de negócio. E aí o pessoal foi muito bem, né? O cliente foi muito bem receptivo, entendeu as dificuldades, e a gente começou a criar um novo engenho para isso, para que, criando regras, aí foge um pouco da parte técnica, mas o entendimento do negócio, cara, tem coisas que a probabilidade não vai responder. Vamos criar barreiras aqui para que o indivíduo que vá por um canal de maior risco, depois ele não migre para o canal de menor risco para tentar ser aprovado. E aí a gente conseguiu separar muito bem. E aí a interferência do time do cliente, a parte de negócios, conseguiu fazer com que o modelo que estava indo para o fracasso voltasse a ser um sucesso. Perfeito. Agora, Sara, já que o Carlos se apresentou um pouquinho sua trajetória, por favor, nos conte aí que você já foi cientista de dados em uma empresa, passou para outra, você ainda é muito jovem, Isso. inclusive. Eu estou na faculdade ainda, estou na graduação, faço sistemas de informação na UFPE aqui. Já sou cientista de dados pleno na Capgemini. E aí já fui cientista de dados júnior também, já fui engenheira de dados por um curto período de tempo no meu estágio. Mas basicamente só isso, né? Já fiz iniciação científica, então já estive tanto no meio acadêmico quanto no mercado de trabalho. E eu acho que os dois, eles têm uma comunicação, quando os dois andam juntos, eles têm uma comunicação eficaz, assim. Eu acho incrível como eles funcionam juntos, às vezes. E aí, basicamente isso. Eu sou uma pessoa apaixonada por matemática desde criança. Sou de exatas. Gosto de estatística desde sempre. Então, me ver nesse caminho das exatas e da computação, do próprio sistema de informação, né? Que é uma mistura de negócio com computação. Sim. Então, a gente tem ali a parte de como funciona o sistema de informação, como deveria funcionar as empresas, como funciona esse aspecto mais de mercado de trabalho. E a gente tem a parte da tecnologia. Então, a gente usa a tecnologia como ferramenta para resolver problemas do mercado de trabalho. Assim como a gente pode ter comunicação com a parte acadêmica. Então, eu vejo tudo isso como um lindo parque de diversões em que eu posso explorar diversos brinquedos e aprender mais, né? E tá sempre conhecendo novos conteúdos, enfim...
pessoas, situações de mercado, situações de cliente, problemas que podemos resolver. Então, todo esse contexto, para mim, é algo assim muito lindo, muito bonito mesmo. Acho que vale a pena, assim, até mesmo se conhecer, né? Ver como a Sim. tecnologia ela pode resolver problemas do cotidiano que podem ser dados como simples, mas se a gente botando ali um pouquinho de tecnologia, um pouquinho de automação, por exemplo, a gente consegue fazer coisas incríveis. Então, eu vejo muito dessa forma. Agora o pessoal da Lídia vai ficar com... É, né? faço Você parte não mencionou a Lídia, não verdade. mencionou o que eles fazem, não vai? Faço parte da Liga de Inteligência Artificial da UFPE, né? Somos a primeira liga de IA também. E aí a gente tem tanto essa parte acadêmica, pessoal fazendo pesquisa, quanto a parte de mercado. Então, a gente está abrangendo ali diversos mundos e trazendo sempre essas informações diferentes, diversos contextos para os alunos. Então, a Liga de Inteligência Artificial ela surgiu para isso, para mesclar essas informações, para mostrar esses alunos com esse potencial maravilhoso, que tem muitos gênios ali, como que funciona a liga, como que é a parte da pesquisa, como que é o mercado de trabalho. Então, a gente tem visitações às empresas, a gente tem todo esse contexto de como que é o mundo real e como que é, por exemplo, como que funciona caso você queira seguir a carreira acadêmica ou como caso você queira seguir a área comercial, né? Então, a gente tem ali diversas pessoas com diversas características e habilidades diferentes, não só os ligantes, mas na diretoria em si. Então, a gente tem diversas pessoas com diversas informações agregando com um objetivo em comum, que é trazer informação. O trabalho da Lídia é fantástico. Inclusive, o dia... Se aproxima o evento Isso. da Lídia. Menciona um pouquinho sobre o evento. A gente vai ter na Liga, né, dia 11 e 12, o Summer School, onde a gente vai ter diversas participações de professores fantásticos de diversos países, que a gente vai conseguir trazer informação no mundo da inteligência artificial para os alunos, né? Então, a gente tem ali a questão da graduação e pós-graduação, por exemplo. Então, quem tem interesse é excelente participar também, né? Perfeito. Bem legal. Aí, um abraço para meus amigos da Lídia e também para a Liga Feminina da Uninasal. Beleza? Eu fiz essa questão essa ponte conectando os dois e agora espero que eles façam um evento legal mais na frente. Agora vamos para tendências e o futuro do crédito. Dentro dessas tendências e o futuro do crédito, é algo que acabamos de mencionar e que a Neurotech é brava nisso. Dados alternativos. Qual é o papel dos dados alternativos no futuro para essa avaliação do crédito? Olha, eu digo que tem um papel fundamental. Por quê? Porque cada vez mais, né, vão ter um núcleo de pessoas que não vão estar disponíveis, não vão estar fáceis de serem encontrados com os dados tradicionais. Então, já se mostrou que o Birô, por exemplo, com as informações que eles possuem, existe uma limitação de quem está ativo, né, consumindo crédito. Sim. Então, os dados alternativos eles vêm realmente para poder complementar essa informação. Eles, por si só, não vão trazer todas as respostas, mas eles vão realmente potencializar cada vez mais a tomada de decisão. Por quê? Porque eu vou trazer o indivíduo agora sobre outra perspectiva. Muitas vezes uma perspectiva que não era muito vista anteriormente. Uma perspectiva muito mais também social, uma perspectiva muitas vezes mais humana, que eu consegui trazer a partir do comportamento que o cliente tem em outros setores, não só o setor consumidor de crédito. Tá? Então, eu acho que cada vez mais o quanto a gente consome de dados. Existe uma limitação, né? Porque nem todo tipo de informação a gente consegue utilizar. Seria muito bom se a gente pudesse utilizar todas as pegadas digitais que nós deixamos, né? Então, poderia ter algo até muito mais personalizado, muito melhor qualificado e com respostas muito melhores. Mas, em cima do que nós possuímos hoje de dados alternativos, já traz uma perspectiva muito boa para a concessão de crédito. Tá? Não só para a concessão de crédito, mas para toda a jornada do cliente. Porque muitas vezes nós nos apegamos principalmente à primeira fase, que é a fase de conquista do cliente e de concessão do crédito. Mas toda a jornada do cliente é importante, a manutenção dele e depois, caso ele tenha algum desvio de rota por incapacidade de pagamento, a gente conseguir fazer uma cobrança realmente adequada que faça com que não exclua ele do processo, mas sim traga ele de novo para o jogo. Então, os dados alternativos ajudam muito isso para fazer com que essa jornada de cobrança, por exemplo, seja uma jornada que eu chegue de uma forma que o cliente se sinta, né, como parte integrante, dizer, cara, eu tenho capacidade agora de voltar a consumir e realmente conseguiram encontrar pelo canal adequado, conseguiram usar uma linguagem adequada e vão fazer com que eu tenha uma capacidade que se enquadre no meu bolso, né, uma capacidade de endividamento que não vai se enquadrar no bolso. Perfeito, Carlos. Sobre esses dados alternativos e saber ou entrar para obter cada uma das pegadas do meu cliente, muitas vezes o cliente, a gente adoraria ter isso, mas a gente precisa autorização do cliente. E aí surge o Open Finance como uma
excelente ferramenta para uma personalização já extrema do cliente na análise de crédito. Algum comentário ao respeito? Então, né, eu vejo como uma forma de evolução nessa questão da mesclagem, de como a gente pode transpor essas informações para as outras empresas, para os diversos bancos, para a gente conseguir ter uma jornada mais interessante, né? A gente gosta, de fato, eu vejo uma tendência muito forte dessa personalização, desse direcionamento das características de determinado cliente para um futuro investimento, ou enfim, para determinadas características dele enquanto consumidor, enquanto cliente, né? E aí o que acontece? Eu vejo como uma possibilidade, uma janela, uma porta de entrada para que esses dados eles consigam transpor essas barreiras que antes existiam, né? Que os diferentes bancos consigam ter essas informações. E aí eu vejo como um crescimento, uma evolução, né? Nesse sentido da tecnologia no mercado de crédito. Então, a gente ter essa complementaridade de informações que abrangem não só um setor, ou um nicho específico, ou um banco específico, eu acho que ela agrega, ela tá ali para agregar, né? Então, para desenvolver, para entender melhor esse cliente. Então, quanto mais dados a gente tem, melhor, por exemplo, os modelos preditivos conseguem prever. Então, vamos supor que esse cliente ele só tinha uma determinada característica ou determinados padrões. E aí a gente consegue abarcar mais informações deles. E assim conseguir prever ou entender melhor quais são as características dele. E assim conseguir segmentar, por exemplo, o nosso público. Então, eu vejo muito desse lado, né, nesse sentido. Eu vejo como possibilidade de progresso, é um desenvolvimento em si. E é algo, assim, fantástico. Perfeito. Carlos? Não, é um cenário importante, né? Eu acho que vai, cada vez mais, você ter esses dados compartilhados, se torna uma cadeia positiva, né? E positiva para o lado do cliente, né? Então, porque a partir do momento que as instituições me conhecem melhor, ela pode ter o crédito mais assertivo, tá? Muitas vezes não é o crédito que eu quero, é o crédito que eu preciso, tá? E o crédito ele está aí para poder realizar os sonhos das pessoas e as necessidades. Então, muitas vezes você acha que precisa de algo, mas na verdade é algo que eu entendo que eu realmente preciso. E como é que eu vou entender isso? De acordo com as informações que vão estar disponíveis e compartilhadas, tá? Sim. Então, acho que isso ajudaria muito, né? Vai ajudar muito, vai evoluir bastante. A gente está tendo uma bancarização muito grande das pessoas. Acho que o Pix mesmo, quando surgiu agora, faz com que pessoas que até então não tinham movimentação de banco, de informações, começaram a utilizar isso como moeda. Então, começa a deixar mais pegadas e mais informação. Então, o dinheiro que circulava, né, físico, as pessoas começaram a usar um meio digital. E isso faz com que você, tendo esse compartilhamento de informações, faça com que essa cadeia fique cada vez mais positiva e mais robusta. Tá? E aí surge o desafio, né? Porque a gente tem essa possibilidade de abranger diversos nichos, de conectar todos, e aí surge o desafio da segurança, né? Sim. Que é algo, assim, crucial nesse meio. Porque a partir do momento que você começa a compartilhar cada vez mais camadas de segurança você vai ter que ter. Em diversos níveis ali. Sim. E aí é um desafio também. Aí, pessoal, e normalmente a gente, quando não entende muito não temos uma educação financeira boa, a gente pode dizer, olha, eu para que quero entregar meus dados para aquela empresa? Não, pô, nessa empresa, nesse banco, eu não tenho dívida. Eu tenho um cartãozinho que está funcionando legal e no outro eu tenho uma dívida. Então, se eu abrir meus dados, poxa, vai acabar me prejudicando. Mas temos que entender que não é uma carreira de 100 metros a vida financeira da pessoa. É uma carreira, uma maratona. Então, por que uma maratona? Porque em algum momento você vai querer conquistar coisas. Vai correr atrás dos seus sonhos e tal. E se você consegue pagar tudo à vista, perfeito, valeu, parabéns. Mas, normalmente, o grosso da população não é isso. Então, vamos um passo de cada vez e vai chegar um momento em que você, por exemplo, quer ter uma conquista de um carro, ou você quer ter uma conquista de um apartamento, e para isso você precisa ter todas as ferramentas a seu favor. E abrir teu histórico, não muitas vezes, é favorável mesmo. Porque você pode ter uma dívida aí, mas abrir tua transparência, tua confiabilidade, não é para aquele que está querendo ocultar alguma coisa. Se você é transparente, porque você vai conquistar algo mais na frente. Então, se você consegue dizer para uma empresa que está avaliando, está com uma análise bem feita,
Aí você consegue abrir seus dados e a empresa não vai te dizer, olha, não é o que você deseja no momento. Simplesmente não é teu momento, mas vamos trabalhar para que isso seja, para que mais à frente seja teu momento e você possa conquistar suas coisas. Então, eu vejo uma grande oportunidade Open Finance, porque você pode ter uma dívida nesse momento em algum lugar, mas se você é transparente, você vai conseguir trabalhar nesses pontos e melhorar. Eu acho que me estendi muito nisso, mas o que vocês acham ao respeito? Olha, eu acho que exatamente como você falou, tá? Acho que o ponto das pessoas poderem compartilhar essas informações e ter a noção de que aquilo vai ser benéfico para você, porque muitas vezes é o momento. O momento pode estar ruim, mas realmente começar a ter esse histórico, ter essa credibilidade, que é algo que você não constrói do dia para a noite. Sim. Né? Você tem que começar tijolinho por tijolinho. E é pensando a longo prazo. A longo prazo você tende a ter essa informação muito mais consolidada. Eu digo que a parte de concessão de crédito, a parte de relacionamento, ela é algo que é uma conquista e vai se tendo a confiança de ambas as partes, tá? Tanto o solicitante com aquela instituição, pô, eu vou lá porque eu acredito mesmo que eles vão me tratar bem, que vão fazer alguma coisa que é honesta comigo, como quem está tomando o crédito dizer, cara, eu vou conceder crédito porque eu tenho confiança de que ele vai honrar com o compromisso que ele assumiu aqui. Então, esse compartilhamento, pensando a longo prazo, é uma jornada muito benéfica para o tomador, desde que, novamente, né, não é o crédito que exatamente eu acho que eu quero, é o crédito que vai caber no meu bolso, Isso. que é o crédito ideal, que é aquilo que vai fazer com que eu honre o compromisso e eu consiga realizar meus sonhos. Sim. E você fala muito em recuperação de crédito, por exemplo. Em recuperação de crédito, muitas vezes você tá com uma dívida aí, você está com uns problemas que espero que sejam temporais e a empresa quer recuperar esse crédito, quer recuperar esse capital, esse dinheiro. E muitas fazem umas abordagens que não é benéfico para o negócio. Então, você pode chegar e dizer para a pessoa, olha, vou estender as parcelas e reduzir as parcelas e estender o tempo para conseguir recuperar, né? Você personaliza, você cria confiança, fortalece esse relacionamento e o ecossistema vai para frente, né? Agora, algo que não pode passar despercebido em nenhum dos episódios é o seguinte: o impacto da IA generativa. Vamos falar sobre o impacto da IA generativa na análise de risco, por favor. Ela veio ajudar muito, tá? A se ganhar velocidade, a trazer insights, né? Acho que está ajudando muito nesse processo, não só na parte do desenvolvimento das soluções, mas também no momento de você personalizar as informações, automatizar alguns fluxos. Tinham coisas que eram muito manuais e que dependiam de várias pessoas nessa cadeia produtiva e a generativa vem ajudando, né, a trazer respostas rápidas, né? Muitas vezes o cliente ele precisa fazer um fluxo que antes era muito demorado, muito burocrático, e ela veio agora facilitar esse processo. Isso é apenas um dos exemplos que podem ser tomados aí no facilitador desse processo de crédito, tá? E lembrando que ela veio para ficar. Então, a IA generativa é algo que faz parte agora do cotidiano de todo mundo. Então, é importante, sim, a gente reconhecer que muitas mudanças, elas fazem parte da própria transformação social. Então, em diversos cenários, em diversos contextos, a gente vai ter IA generativa. Ao menos hoje em dia, né? E aí a gente vai ter isso e veio para ficar mesmo. Daqui a uns anos vai ser isso e pode ser que surjam outras informações, outras novidades. Mas é basicamente isso. Só que ela não deve ser vista como o único fator decisório. Então, a participação humana, ela é ainda muito importante, né? Ela é importante, porque se ela vai estar tratando de questões humanas, é importante que haja um ser humano ajudando nesse processo. Então, ele é a parte central, mas a inteligência artificial, ela veio para ficar mesmo. Então, essa revolução, toda essa jornada da IA, ela faz parte da nossa sociedade e saber utilizar ela com cuidado, para não... Principalmente a questão de informações, né, dados sensíveis, hoje em dia é muito fácil a gente transpor essa barreira, mas, assim, é algo muito importante a gente saber lidar. Então, vem a questão da educação, do letramento, de como usar essas ferramentas, né? Eu acho que, hoje em dia, o ensino médio, basicamente, inteiro, todo mundo que está num ambiente escolar já usa, por exemplo, para trabalhos acadêmicos. E aí você imagina isso, qual será o impacto disso daqui a 10 anos? Então, a gente tem que entender que
de fato, ela veio para ficar, facilitar muitas questões, mas temos questões ainda desconhecidas. Então, a gente não sabe os efeitos disso daqui 10, 20 anos. Mas, obviamente, ela veio para facilitar. Ela é excelente, é uma ferramenta incrível, excelente. Mas a gente tem que saber usar ela com cuidado. Então, sim, temos que usar, não é o não vou usar o GPT. Você pode usar, sim, deve até usar, para facilitar suas questões. Mas ela tem que saber o jeito que ela vai ser usada. Então, ela tem que ser usada para facilitar suas questões e para ajudar você, não para te atrapalhar. Eu vejo muito nesse ponto também. Perfeito. E também, algo que eu sempre menciono é o seguinte, não basta, e aqui foi muito mencionado, entendimento do negócio. Não basta você aprender uma técnica e você, claro que você consegue aplicar essa técnica em diferentes cenários, para diferentes negócios, e quando você vai para o crédito, não é diferente. Então, alguém vem e te diz, olha, tem um problema para crédito. Então, você pensa, beleza, bom pagador, mau pagador, tá certo. E aí você quer aplicar a técnica, mas sem entender o outro lado do negócio. E sempre falo que para entender sobre crédito, você tem que aprender o fluxo do crédito, o ciclo do crédito, para saber em que parte você pode aplicar tal técnica, como você vai modelar em tal situação. E aqui vou mencionar a parte da concessão e a parte da recuperação, que são parte do ciclo do crédito. Na parte da concessão, ele poderíamos aplicar IA generativa fazendo um híbrido, por exemplo. Não abandonar os modelos tradicionais, mas servir-nos da IA generativa para obter novas variáveis, para fortalecer a saída do primeiro modelo e depois juntar e fazer um híbrido. Já na parte de recuperação, a gente pode melhorar para quê? Para entender a melhor comunicação com o cliente, né? O melhor canal de comunicação. E aí você construir narrativas e poder recuperar melhor o crédito. Não, é interessante porque isso, né, essa parte de comunicação e de, vamos dizer, melhoria do fluxo é o que eu vejo como o maior potencial da ferramenta, tá? Porque hoje você tem uma jornada que muitas vezes dá muito trabalho, você consegue automatizar colocando lá uma IA generativa para se comunicar melhor com o cliente. Desde do primeiro momento, tá? Para você dar a resposta para ele, para você se comunicar, para você ter as informações claras, como no processo de cobrança também. Entender como é que foi essa jornada e trazer uma comunicação para ele, com certeza passando por um ser humano que vai avaliar aquele contexto para poder deixar bem calibrado e com os guarda-reios corretos. Perfeito. E a gente mencionou sobre times e mencionamos algum detalhe sobre liderança. Então, quero encerrar o episódio perguntando e levantando o ponto de qual seria o papel da liderança responsável dentro do uso da IA. Vou trazer um pouco do que eu gosto de trabalhar com os times, tá? É incentivar, acho que é incentivar o uso consciente, tá? E também trazer a responsabilidade deles de usar com parcimônia também, né? Então, tem que ser bastante ético, saber que existe uma limitação, ela não vai trazer todas as respostas, não vai trazer. Ela é uma ferramenta, ela não está lhe substituindo, então você é o dono do processo, você é o decisor, mas você tem mais uma ferramenta que vai lhe apoiar nisso. Então, use, teste, vamos ao máximo fazer o que você fazia em 1 hora. Será que com ela eu não consigo fazer em 10 minutos? É uma forma da gente trabalhar. Como é que a gente pode ser mais eficiente? Então, sempre tento fazer com que busque muito por esse lado de eficiência operacional. Então, ela está muito nesse sentido de nos ajudar. E a partir daí que a gente conseguiu trazer essa eficiência operacional, como é que agora a gente consegue trazer mais qualidade para o cliente? Então, a gente começa por esse cenário, tá? Perfeito. Isso eu vejo a parte, por exemplo, de um gestor. Ele muitas vezes segue o papel de um chefe, mas ele está ali como líder. Então, ele tendo essa noção das restrições que a gente pode ter com o avanço da tecnologia, não só restrições, mas as possibilidades que a gente pode ter, a gente tem um potencial de crescimento maior na equipe, de um desenvolvimento mais acelerado, talvez até mais facilitado. Então, quando a gente entra nesse contexto do link entre tecnologia, inteligência artificial e a parte de gestão de equipes, eu vejo como mais uma ferramenta que pode auxiliar esse desenvolvimento, esse progresso
né, de todo um time. Então, ele tem que estar ali, olha, galera, vamos fazer isso, podemos usar essa ferramenta, mas calma, vamos extrair desse pessoal as melhores características, os potenciais deles. Então, a gente pode sim extrair dessa forma, mas sempre usando com cuidado, com restrição. Então, eu vejo como uma revolução, como uma mudança que a gente vai ter a partir dessa nova tecnologia, né? Daqui para frente. Então, a inteligência artificial, ela veio para ficar, ela vai trazer mudanças e é inevitável. A gente tem que se adaptar. Então, eu vejo muito, como eu falei no início, né, a obra de Zygmunt Bauman nesse sentido. A gente vive uma modernidade líquida. As coisas estão ali simplesmente acontecendo. Então, a gente tem que estar preparado para essas mudanças. Perfeito. Eu vejo o lance de produtividade também algo que, olha, vou perder o emprego. E talvez sim, né? Mas talvez não também. Mas por que eu não utilizar isso ao meu favor, melhorar minha produtividade? Agora, hoje em dia, não precisamos muito já fazer o código. O código, você dá uma instrução bem dada, o código bem pronto, algo que te levava a trabalho de uma semana, agora pode se reduzir a um dia de trabalho. E o restante? Vou ser demitido, a empresa não precisa do meu trabalho nesse sentido? Olha, você tem agora 4 dias para pensar o que você pode adicionar, trazer de valor agregado para a empresa. Para você como profissional, trazer novas técnicas, novas ferramentas, fazer alguns experimentos e ver se a produtividade melhora, se você traz mais ganho para a empresa e, finalmente, para você, né? E é o cenário do capital intelectual, né? Então, a empresa está preocupada com o seu capital intelectual e não só com sua capacidade braçal de executar aquela ação. Então, se você consegue ter ferramentas que vão executar para você, você vai poder ter mais horas para pensar em como eu posso fazer melhor aquilo que eu já faço muito bem. Perfeito. Pessoal, estamos chegando no final do episódio e, como sempre, eu vou fazer uma sugestão, uma recomendação de um livro e desta vez vou recomendar Gestão de Crédito e Cobrança. Ele traz tudo desde o mais básico, explica os conceitos, depois ele coloca cenários, te coloca também cases aí para você desenvolver na mão. Então, é muito didático. Aí, temos Gestão de Crédito e Cobrança, beleza? Vocês se encontram aí nas suas plataformas preferidas. Eu não estou ganhando nada por isso, mas estou trazendo para vocês algo que eu faço uso. Vocês têm algum livrinho de como se fala isso? De cabeceira? Olha, tem um livro que eu gosto muito de indicar para o meu time, que é O Risco Nosso de Cada Dia, do Fernando Manfield. Ele traz uma visão bem clara e bem inicial desse ciclo de crédito, então começa a fazer com que o cientista de dados ele comece a vivenciar realmente como é o dia a dia e a narrativa do crédito. Perfeito. Saindo um pouquinho mais do escopo do crédito, acho que o próprio Modernidade Líquida ele é excelente para a gente entender como que funcionam essas transformações no contexto social. Sim. Então, a gente ter essa perspectiva social dentro do global, hoje em dia, né? Tudo globalizado, tudo é tecnocrático. Então, a gente entender como tudo flui muito rápido e como a gente tem que se adaptar a tudo. Então, a gente fica para trás. Então, acho que é um livro excelente, né? E é uma obra incrível. Perfeito. Pessoal, eu queria agradecer. Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite, ter vindo, dar uma aula aqui sobre conhecimento, sobre experiência. Pelo menos eu, adorei o episódio. Espero que vocês também tenham gostado aí. Pessoal, muito obrigado mesmo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer. Obrigado. Sara, alguma mensagem final? Carlos, alguma mensagem final? Olha, tenho mais que agradecer, né, a oportunidade de debater com pessoas tão bacanas. Acho que foi muito boa, muito produtivo. E eu comecei a sair aqui bem engrandecido com realmente a cultura, o conhecimento que vocês me passaram. Eu tenho uma frase bem legal para falar, que é: mirem nas estrelas e não nos seus pés. Então, sempre estejam ali buscando o seu melhor, sua melhor característica, seu melhor perfil, seu melhor lado. Então, eu acho que é basicamente isso, buscar sempre o crescimento, né? Desenvolvimento, buscar conhecimento. Sim. Então, é basicamente isso. Busquem conhecimento e não acumulem conhecimento, não empilhem o conhecimento, viu? Já aprenderam algo? Vai e aplique, experimente. Isso. E ensina, que assim se aprende melhor. Pessoal, eu amei esse episódio, espero que vocês tenham gostado também. Assistam até o final, compartilhem e comentem, que isso é o mais importante, que eu quero saber realmente o que vocês estão pensando de cada um dos episódios, porque no fim das contas, a sua opinião importa. Até a próxima!